Tá bom, professor. Bem, a aula de hoje é sobre relação dose-efeito, tá? Que a gente vai já conversar com vocês. Tá? Essa questão da dose-efeito, ela está ligada diretamente à parte da posologia. O que significa a posologia dentro da farmacologia? Ela estuda principalmente o estudo dos tipos de dose, aonde esses tipos de dose, elas podem ser doses que possam ser suficientes aqui para realizar para ter um efeito terapêutico, ou também estudar doses que possam se tornar excessivas ao nosso organismo, tá? E tá provocando ou não aqui algum efeito farmacológico no indivíduo. Desta forma, tá? A posologia, ela tem que ser entendida como aquela que deve ser suficiente, ou seja, é aquela que tem que ser suficiente para produzir um efeito terapêutico desejado a ótimo, tá? Havendo aqui uma simples ressalva para vocês, que quando ele produz um efeito terapêutico, tá? No caso da dose, tá? Ela tem que ser produzida numa menor quantidade, ou seja, numa concentração, numa dose menor, sem haver o aparecimento de quê? De reações adversas que são observadas no paciente durante a sua farmacoterapia aqui. Com isso, tá? Nós avaliamos a dose aqui através do que nós chamamos de uma curva de Gauss, aonde nós avaliamos as doses médias, ou seja, intervalos médios de doses que são administrados nos pacientes. Isto porque dentro de uma população, nós observamos que esta população ela apresenta diversos tipos de reações quando são o quê? Quando são administradas doses sobre essa população de determinadas classes farmacológicas. Por exemplo, neste desenho aqui, nesse gráfico aqui, nós observamos o que? Uma relação do número de indivíduos pelo aumento crescente no grau de resposta, tá? De uma determinada dose ou de uma mesma dose aqui aplicada. E nós observamos aqui o quê? Que temos indivíduos que eles podem ser menos, ou seja, eles podem ser pouco resistentes, indivíduos resistentes e apresentarem poucos efeitos a esta dose. Podemos ter indivíduos que se encontrem dentro dessa faixa, dentro dessa amplitude aqui, que são os indivíduos que vão apresentar um efeito, ou seja, um efeito médio, ou seja, eles vão responder a esta dose, e podemos também ter indivíduos que sejam sensíveis a essa dose, que possam ter um efeito intenso, ou seja, pode ter um efeito exacerbado sobre a dose que está sendo administrada sobre ele. Com isso, tá? Eles podem ou não responder a mesmo tipo de dose do fármaco. Lembrando que esses tipos de pacientes, eles possam ser resistentes, possam ser sensíveis, ou possam estar dentro de uma média em que essa dose possa produzir um efeito farmacológico a ele. Ficou claro isso daí para ti, Anne? Teve alguma dúvida? Ficou claro, professor. Tá ótimo. Agora, dentro dos tipos de dose, nós temos a primeira dose, que é a dose média. Esta dose média nada mais do que a dose em que um paciente, ou seja, a dose com que um paciente vai iniciar um tratamento farmacológico. E esta dose ela pode ser mantida ou pode ser modificada ou alterada de acordo com a resposta clínica que este meu paciente irá apresentar. É diferente da dose aplicada, que esse segundo tipo, que essa dose aplicada, ela visa o que? Ela visa estabelecer uma concentração do fármaco em relação à biofase. E essa biofase nada mais é do que em relação a onde essa dose vai ser administrada. Tá? Se vai ser pela pele, se vai ser via intravenosa, via muscular, tá? Por quê? Porque dependendo da forma como ela for administrada, ela pode ter um efeito sistêmico ou pode ter um efeito tópico no nosso organismo. Ela pode causar um efeito estimulante, como também pode causar o quê? Um efeito depressor sobre o nosso organismo. E essa dose aplicada,
tá? Ela está diretamente ligada à concentração que esse fármaco irá apresentar. Isto porque essa dose aplicada, ela acaba sendo uma dose adequada, uma dose ajustada, tá? Para determinados tipos de fármaco que vão exercer efeitos diversos na clínica do paciente. E, diferente da dose média, a dose aplicada aqui, ela consegue fazer com que haja o quê? Uma prevenção, principalmente na produção e na apresentação de reações adversas. Isto porque eu consigo, na dose aplicada, alterar, através de um ajuste de dose, tá, a diminuição dessas reações adversas ou também suspender essa dose aplicada para que essas reações adversas não sejam produzidas. O exemplo que a gente tem para a dose aplicada é no caso do uso dos antibióticos. Por quê? Porque esses antibióticos, administrados numa dose correta, ou seja, numa dose aplicada, tá? Eles podem o quê? Estar diretamente ligado à concentração do fármaco, eles podem também me ajudar aqui através de provas bacteriológicas para verificar a atividade, principalmente a atividade desse antibiótico, se ele está exercendo algum efeito, tá? Ele também pode me auxiliar na observação de alterações bioquímicas, tá? Que esse antibiótico, através de uma dose X, possa estar apresentando, como também um exemplo dessa alteração bioquímica é o que ocorre principalmente quando a gente observa na diminuição da carga de leucócitos, tá? Que certos antibióticos possam causar, tá? No indivíduo quando é administrada uma dose aplicada. Se houver essa diminuição, que é o exemplo que eu estou te dando agora, tá? A gente ajusta essa dose para que não haja essa diminuição, ou seja, para que haja uma resposta mais benéfica, para que haja uma resposta mais incisiva ao tratamento que está sendo feito ao indivíduo. Nós também temos o que nós chamamos também de um terceiro tipo de dose, que é a dose oficial, que ela é a dose que ela é registrada na literatura, ou seja, quando nós olhamos as farmacopeias e também as bulas de fármacos, tá? Ou também os mementos terapêuticos de determinadas classes farmacológicas, de determinados princípios ativos, nós observamos que a dose inicial é o que equivale à dose oficial, ou seja, aquela que está registrada na literatura. Ela também é chamada aqui de dose usual. Isto porque essa dose usual é aquela que vai representar o efeito terapêutico, tá? Esperado daquele fármaco para responder a um determinado quadro clínico já catalogado, já estabelecido aqui e registrado na literatura. Tá? É diferente do outro tipo de dose, tá? Que é também chamada de dose usual ou correta. Por quê? Porque nesse tipo de dose usual ou correta, tá? Ela varia de acordo com o quê? Com o peso, com a idade, com a condição clínica do paciente, com o tipo de resposta clínica que esse tratamento irá ser suplantado, com a sensibilidade do indivíduo, com a própria tolerância, tá, da dose para este indivíduo, tá, para que não haja aqui uma dose usual que possa ser ineficaz. E também na questão do próprio associação a outros fármacos aqui, essa dose não via ter um efeito nem antagonista, nem um efeito sinergista aqui para o tratamento. E as vantagens, tá, de se utilizar essa dose usual ou dose correta é que eu consigo estabelecer mais fidedigamente, tá, mais diretamente, o tipo de dose, a dose mais correta possível a este paciente meu. E as desvantagens do uso dessa dose usual, dessa dose correta, são dois. Por exemplo, se eu estabelecer doses maiores para um determinado fármaco, eu posso botar em risco esse indivíduo, porque eu posso criar um quadro de toxicidade deste fármaco sobre o indivíduo.
E em doses menores, eu posso apresentar o quê? Eu posso apresentar um efeito ineficaz que é traduzido por uma ausência ou sem efeitos terapêuticos aqui. Até aí tá dando para entender, Anne? Tá tudo claro para ti? Hein, Anne? Tá, professor? Tá claro. A outro tipo de dose é o que nós chamamos de dose inicial mínima. Essa dose inicial mínima é a menor quantidade de um fármaco, ou seja, a menor concentração, a menor dose que um fármaco tende a produzir, tá, um efeito terapêutico. É o que também nós chamamos aqui de uma dose tolerada. Por quê? Porque essa dose tolerada aqui é uma dose que ela não vai apresentar e não vai produzir também o quê? Nenhum efeito tóxico aqui. É diferente da dose letal, porque na dose letal ela representa a menor quantidade, ou seja, representa a menor concentração de um fármaco que pode produzir aqui o quê? A morte do indivíduo. E ela é calculada pela DL50 ou pela DM50, que é a dose de morte para 50% de amostras nossas. Tá? Agora, quando eu falo de dose terapêutica ou dose eficaz, ela tem que ser entendida que essa dose terapêutica, ela fica entre a dose terapêutica mínima e a dose máxima, ou seja, é a dose que realmente irá realizar algum efeito, irá produzir um efeito farmacológico do teu fármaco. E na dose tóxica, diferentemente da dose letal, a dose tóxica aqui é aquela dose que ela é capaz de produzir qualquer tipo de alteração ou perturbação funcional aqui no nosso organismo, de forma acentuada aqui. Lembrando para vocês que o índice terapêutico, ele é calculado aqui pela razão da minha dose letal dividido pela dose terapêutica, tá? Sendo que fármacos que apresentem um índice terapêutico acima de 1 são aqueles fármacos que são considerados seguros, ou seja, são aqueles fármacos que apresentam uma segurança terapêutica, tá? E podem ser utilizados. Já aqueles fármacos que apresentam um índice terapêutico próximo de 1, ou seja, é aqueles que apresentam um equilíbrio entre a dose terapêutica e a dose tóxica, ou seja, em que essas duas doses estão próximas, esses fármacos eles não são recomendados, não são utilizados para vários tipos de terapia. Eles são só utilizados em questões de custo e benefício aqui. Tá? Lembrando para vocês que essa questão do índice terapêutico, esse termo de índice terapêutico, ele vai me indicar o quê? Ele vai me indicar a margem de segurança do meu fármaco aqui. Com isso, a dose, tá? Ela pode ser estabelecida pelo peso, tá? Do indivíduo, pelo tipo de paciente, se é um recém-nascido, um jovem, um adulto, ou até um paciente senil, e pelo sexo do indivíduo aqui, se for homem ou mulher. Tá? Por isso que em doses pediátricas, o uso pediátrico hoje em dia ele é calculado não mais por esses termos, mas sim pela superfície corpórea da criança, para evitar danos ao organismo dessa criança ou desse recém-nascido também. Tá? Outros fatores que estão também associados às doses são o que nós chamamos de fatores peculiares, como no caso, por exemplo, da insulina, aonde a dose para a insulina ela é determinada principalmente pelo peso do indivíduo, pela superfície do corpo do indivíduo e principalmente pela taxa de glicemia ou pela glicosúria que é avaliada no indivíduo antes da administração da dose para que essa insulina tenha um melhor efeito no organismo desses pacientes, principalmente pacientes que são diabéticos aqui. Além disso,
As doses também me ajudam muito em quê? No quadro que a gente chama de ajuste de doses. E ela é muito observada em pacientes que são obesos, que apresentam um excesso de tecido adiposo aqui, que fazem com muitas vezes que alguns tipos de fármaco sejam que lentamente absorvidos e precisem de doses a mais para poder atingir um efeito terapêutico, como também pacientes que apresentem alguns quadros de insuficiências, como, por exemplo, hepático, renais e cardíacos congestivos, em que as funções desses órgãos não estão 100% e fazem com que a ação desse fármaco ou demore, ou seja, o que rapidamente exercida aqui, como também pacientes alcoolistas, etilistas e tabagistas, que a ação e o efeito do álcool e também do tabaco, principalmente da nicotina, possam tornar-se indutores ou até inibidores da ação e do efeito de determinados tipos de fármacos aqui. E essas características, durante o ajuste de dose, durante esses 3 quadros que eu acabei de te exemplificar, que é o caso da obesidade, pacientes com alguns tipos de insuficiência, ou pacientes etilistas e tabagistas, eles dependem principalmente da característica farmacocinética do meu fármaco. E aqui eu avalio a biodisponibilidade, a distribuição, a biotransformação e a excreção do meu fármaco em si. Mostrando aqui para vocês, tá? Exemplificando aqui para vocês como é uma distribuição de uma curva de distribuição normal de dose aqui, aonde nós observamos nessa figura aqui, olhando no canto esquerdo, tá? Superior esquerdo, que o fármaco, primeiramente, ele é absorvido, ele é distribuído, ele é biotransformado para finalmente ele ser o quê? Excretado. Isso é uma curva de distribuição normal dentro da população, como o fármaco irá se comportar. É diferente do quadro aqui do lado direito superior, aonde nós observamos que é como é representado uma curva dose-efeito, aonde nós avaliamos a dose pelo percentual de morte, ou seja, quanto maior for a dose, quanto maior for excessiva essa dose, maior pode ser o número de mortes que essa dose pode causar de um determinado tipo de fármaco aqui. Anne, de acordo em cima disso que eu te falei, desses conceitos iniciais, ficou alguma dúvida para ti? Não, professor, está dando para entender direitinho. Tá. Agora nós vamos entrar no que são 2 tipos de doses que elas são muito utilizadas dentro da farmacologia, que são as doses agudas e as doses repetidas aqui. As doses agudas, tá? De acordo com o conceito na farmacologia, são aqueles tipos de doses que são utilizadas para avaliar principalmente a toxicidade produzida por uma substância, ou seja, por um fármaco teste aqui. Esse tipo de dose, ela é utilizada, tá, numa única vez, ou seja, numa única dose ou em mais doses, tá? Só que a administração dessa dose aguda, seja ela administrada de uma única vez ou mais de uma vez, tá? Ela não pode ser superior a 24 horas, ou seja, nós administramos esse fármaco teste em um único dia, tá? E nós administramos esse fármaco aqui, tá? Em animais de laboratórios, aonde após a administração dessa dose nessas primeiras 24 horas, esses animais eles são o quê? Observados durante os próximos 14 dias, tá? Este é o modelo a ser estudado. E dentro das doses agudas, nós utilizamos o modelo animal, que pode ser de 2 espécies de mamíferos. A via de administração que é a mais utilizada pode ser a parenteral por via endovenosa ou por via oral, onde nós utilizamos o método de gavagem, onde a gente coloca uma cânula no animal e o animal bebe, tá? Esse fármaco teste diluído na água ou em outro componente, em outro tipo de solvente.
E dentro da dosagem, tá, que é estabelecida para os estudos de dose aguda, tá, nós utilizamos uma dose limite que vai até 1.000 miligramas por quilograma por dia, tá, não somente para roedores, como também para não roedores. Tá, ok? E aqui, no período de observação, nós observamos ao longo desses 14 dias como vai se comportar o animal, tá? Em relação à dose que foi administrada, através do que nós chamamos de uma curva, tá, de dose-resposta, onde nós avaliamos aqui o valor dessa DL50, mais precisamente aqui. E esses estudos de dose aguda aqui, eles são estudos utilizados anteriormente, tá, à fase clínica 1, ou seja, a fase 1 da pesquisa clínica. E eles me ajudam a determinar, como eu já falei anteriormente, tá, a DL50, para saber quantos de animais sucumbiram ao óbito através de uma dose X já estabelecida aqui de um fármaco teste. Além disso, nós também podemos utilizar aqui nas doses agudas, além da DL50, também nós podemos utilizar outros tipos de métodos alternativos que possam expressar o efeito real dessa dose aguda em determinados modelos de animais, sendo preconizado aqui pela OECD, tá? Só que para testes nossos e para melhores avaliações, nós utilizamos a DL50 ainda. Agora, quando eu falo de doses repetidas, que é o segundo tipo de dose dentro dessa parte, nós temos que entender que as doses repetidas, elas conferem aqui o perfil toxicológico de uma substância, ou seja, de um fármaco, através de quê? De administrações repetidas de um determinado fármaco que é estabelecido uma concentração X. Essas doses repetidas, eles conseguem me perfilar melhor o efeito tóxico do meu fármaco, como também ele me auxilia na identificação dos órgãos-alvos, no efeito fisiológico que vai ocorrer no animal, também me auxilia aqui através de parâmetros, através de avaliações hematológicas, bioquímicas e até anato-histopatológicas que podem ser feitos nos animais de experimentação, aonde são feitas essas doses repetidas. E eu consigo estabelecer aqui também dois tipos de parâmetros que são o quê? O NOEL e o NOAEL. O NOEL quer dizer é o nível sem efeito observável, ou seja, é quando eu administro o fármaco, teste e observo, tá, que essa dose, tá, não está apresentando nenhum efeito observável. Como também eu consigo observar dentro das doses repetidas, o NOAEL, que significa o quê? O nível sem efeito adverso observável. Ou seja, eu consigo observar aqui, eu consigo delinear para vocês o efeito terapêutico observável e o efeito adverso observável de doses repetidas de um fármaco teste, aonde eles serão estudados e avaliados em modelos de animais, aonde eu posso ter uma espécie roedora, tá? Duas espécies de mamíferos, sendo uma espécie daqui não roedora. E nas doses repetidas, eu consigo fazer um estudo mais detalhado aqui da farmacocinética, da farmacodinâmica e da biodisponibilidade da substância, ou seja, do fármaco teste aqui que eu estou utilizando, que eu estou usando. A via de administração, principalmente para os estudos de doses repetidas aqui, tá? Ela sempre vai ser utilizada como regra a via de administração do fármaco, tá? Que vai ser empregado em seres humanos. Isto por quê? Porque ela tende a ser mais detalhada e mais realista, tá? Da ação desse fármaco quando, tá? Quando transportado, quando comparado ao uso humano, tá?
E nesse tipo de dosagem, ela é muito empregada para estudos de toxicidade aguda ou testes piloto, tá? Posterior aos testes de toxicidade aguda e testes piloto. Se utilizam 3 tipos de doses, sendo que aqui nós escolhemos a dose mais alta que é a escolhida. Ela consegue produzir e detalhar melhor os efeitos tóxicos observáveis no indivíduo, nos animais em experimentação, tá? E elas não causam morte e nem sofrimento intenso, como é visto nas doses agudas, tá? Que nós já falamos anteriormente. A dose limite aqui é a mesma que é utilizada para as doses agudas, que é de 1.000 miligramas por quilograma a dia, tanto para roedores como para não roedores aqui. Neste quadro aqui, eu mostro para vocês a duração mínima dos estudos de toxicidade de doses repetidas, aonde nós observamos nos 2 modelos, tanto para roedores como para não roedores, aonde nós observamos aqui que até 2 semanas ela é feita, aplicada tanto para esses 2 modelos de animais, tá? E entre 2 a 6 semanas, de 2 semanas a 6 meses, tá? Elas já passam para outros tipos de dose, outros tipos de estudo, aonde se permanece o mesmo tipo, a mesma duração de pesquisa clínica, tá? E acima de 6 meses, aonde a gente já tem outros tipos de estudos que já são de toxicidade crônica aqui, os efeitos já são os tipos de efeitos, os tipos de estudos já mudam por conta do tempo de duração desse tipo de doses aqui feitas e do estudo também que vai ser correspondido a eles. Nos estudos de doses repetidas, como é um estudo melhor estudado, nós observamos que aqui nesses estudos de dose repetida, tanto para os modelos para roedores e não roedores, nós estudamos o grau de mortalidade, os sinais clínicos, ou seja, aqui nós estudamos os parâmetros comportamentais que podem vir a ser alterados, algumas variações como, por exemplo, peso corporal, consumo de ração e de água, aparecimento de algumas patologias clínicas que podem ser identificadas através de avaliação hematológica, bioquímica, a duração do efeito, a reversibilidade da toxicidade, uma vez suspenso o tratamento, suspenso a administração do fármaco, como também investigações anato-histopatológicas, também a gente pode ser feitos aqui e aplicado para esse modelo, tanto para roedores como para não roedores. Só que com uma diferença. No caso dos não roedores aqui, além de tudo isso que eu acabei de mencionar para você, nós também utilizamos também estudos oftalmológicos que não são feitos em roedores aqui, tá? Mas em não roedores nós fazemos sim para ver se tem algum efeito sobre a visão desses animais aqui. Tá? Dentro do que eu tinha que falar da parte de relação dose-efeito, onde a gente expôs para vocês, tá? A questão principal dos tipos de doses, tá? E da questão das doses agudas e repetidas, ficou alguma dúvida aqui para ti, Anne? Não, professor. Só queria um pouquinho sobre essas doses. Não entendi? Essas doses em roedores, é somente para roedores essas doses? Para não roedores também, né? É para não roedores também. Os tipos de doses também servem para roedores e não roedores. Por quê? Porque durante o estudo, principalmente quando se faz o estudo de avaliação de um fármaco, antes de começar a fase 1 clínica, ou seja, quando esses dados extrapolam para estudos já em humanos, esses dados eles vêm sempre de pressupostos de estudos feitos em animais de laboratório, tá? Antes de entrar para o uso e para os estudos em seres humanos. Por isso que quando a gente começa a galgar o tipo de estudo, esses estudos eles começam a ser amplificados dentro de modelos
experimentais. Eles começam com estudos em animais de laboratórios, sendo eles roedores e não roedores, até chegar a animais que não sejam não roedores, como, por exemplo, alguns estudos feitos em suínos, tá? Em algumas espécies de suínos, isto porque dentro das espécies de suínos, alguns tipos deles apresentam sistemas enzimáticos que são próximos e iguais ao sistema enzimático do homem, do ser humano. Por quê? Porque as isoformas de citocromo P450 visto nos suínos são idênticas, tá, ao do homem aqui, até chegar no homem. Por isso que a gente começa sempre em animais de pequeno porte até chegar a animais de grande porte, tá? Ficou entendido isso daí? Consegui esclarecer a tua dúvida? Conseguiu. Obrigada. Tá, joia. Tem mais alguma dúvida dessa parte aqui, Iane? Não, professor, foi tudo bem claro. Tá, joia. Então, amanhã eu já darei a revisão de mecanismos gerais de fármaco para vocês, tá bom? Eu darei essa revisão de mecanismos gerais de fármacos, tá? Eu já irei postar a parte de revisão, que é a parte de mecanismos, juntamente com a parte de farmacodinâmica, que eu já ministrei na terça-feira, tá bom? E semana que vem eu já darei a revisão de receptores. Então, vai ser uma primeira parte que eu vou ministrar na terça-feira e uma outra parte que eu ministrarei na sexta-feira, essa revisão, tá? Certo. Tá? Lembrando que o conteúdo para a segunda verificação, tá, vai ser farmacodinâmica, tá, ok? Vai ser a parte de farmacodinâmica, vai ser a parte de mecanismos gerais de fármaco e a parte de receptores farmacológicos, tá? É o que eu cobrarei para a segunda verificação de vocês. Tá bom? Eu devo estar encerrando o meu conteúdo programático, tá? Juntamente com as revisões, até a data, se eu não me engano, deixa eu só verificar aqui no meu calendário, tá? Até a data do dia 21, tá? Até a data do dia 21 de maio, eu já devo estar encerrando o conteúdo, já fazendo as revisões com vocês, tá? E passando exercícios também, tá bom? Certo. Tá bom, então. Eu vou postar esse material, principalmente a parte das revisões, até amanhã, que é quando eu encerro a primeira parte das revisões, tá bom? Eu devo estar postando os slides, o material, tudo na plataforma e mandando para o grupo de vocês no WhatsApp, tá? Tá, professor. Tá bom, então, Anne. Bom dia aí para vocês. Até amanhã. Obrigada. Bom dia para todos nós. Tchau. Ok.